inclusive, sobre a proposta, tanto do PL 490, que veio da Câmara, como para o PL 2903, que está aqui no Senado. O processo de consulta à sociedade civil, enfim, é aberto para qualquer pessoa que queira contribuir com qualquer emenda, com qualquer proposta legislativa que esteja tramitando nas duas casas. A importância de ressaltar o quanto que a sociedade brasileira, no geral, rejeitam esse tipo de projeto. Só para lembrar a todos, o PL 490 na Câmara, até a sua tramitação final, a sua aprovação, tinha uma rejeição, com uma discordância total em relação ao texto do PL, de 87%, sem somar os indecisos e os que discordam em parte, que somando esses dois, daria algo em torno de 89% de discordância do PL 490 ali na Câmara. E agora, já no Senado Federal, o PL 2903, com apurado até o dia de hoje, mais de 17 mil contribuições, aliás, quase 18 mil contribuições dos internautas, da sociedade civil como um todo. Estamos falando de uma rejeição de não contra o PL 2903 de 91%. Isso está no site do E-Cidadania, no portal. E aí a gente se pergunta para o quanto que serve, por exemplo, essa consulta da opinião pública, da sociedade civil como um todo, nesse processo de diálogo com a sociedade a partir desses canais, para aferir essa importância de um debate com a sociedade. Então, é importante ressaltar isso, o quanto que a sociedade brasileira rechaça esse tipo de projeto e o quanto que a gente precisa debater ele de uma maneira muito mais cautelosa, sem assoberbação, e a importância de incluirmos os povos indígenas também nesse processo de uma ampla consulta. Queria trazer aqui uma questão importante em relação ao PL, que não trata somente do marco temporal, e aí ficamos todos nós, muitas das vezes, deputados e deputadas, lá na Câmara, quando estava o PL ali, aqui no Senado também, senadores e senadoras, focando muito na questão do marco temporal, e trazer as tantas outras coisas tão danosas quanto ou até mais, relacionado à tese do marco temporal em relação ao PL 2903, que eu acho que um ponto de destaque é trazer sobre a exigência que o PL traz de uma desconfiguração da caracterização física de um indígena para se determinar se aquela terra indígena ou se aquele povo indígena é ou não é reconhecido como um povo indígena, e o quanto isso é danoso para o processo de reconhecimento dos povos indígenas do Brasil como um todo. Além disso, trazer, além dessa questão das modificações, dos traços culturais, trazer algo que é de suma importância, essa questão sobre o contato forçado com os povos isolados. Temos aqui registros oficiais do governo de mais de 28 povos já contactados, tem ainda processos a serem contactados, confirmados, de registro de povos isolados ainda gigantesco no nosso país. E a política do Estado brasileiro, desde a Constituição de 88, é uma política de não contato, porque sabemos o quanto que a forçação de contato com esses povos em isolamento voluntário foi, inclusive, danosa e até levou à extinção de povos em isolamento voluntário no passado, o que seria um prejuízo enorme se o PL, da forma como está, em relação ao artigo 28, que fala sobre a questão do contato com os povos em isolamento voluntário, for para frente nesse sentido. Uma outra questão que é importante ressaltar, que o PL traz, é que os povos indígenas são impedidos de produzir nos seus territórios. E aqui o companheiro Arnaldo pode trazer depois na sua fala a experiência dos parecidos, mas também reforçar aqui que tantos outros povos indígenas, seja na sua agricultura indígena tradicional, em pequena escala, apenas para subsistência, seja para uma pequena geração de renda para sobrevivência, seja para uma comercialização em um comércio local do seu município localmente, produzem sim nos seus territórios. Então, o que o PL traz, como se fosse algo que não ocorresse hoje, é uma mentira. O PL traz que os povos indígenas não produzem nos seus territórios. Isso é uma falácia. Os povos indígenas produzem, sim. A importância para esse debate, para ir finalizando, sobre a quantidade que nós temos
E aí, para contrapor a essa falácia de muita terra para pouco índio, né, acho que a importância de trazer dados aqui, pegando alguma informação de apenas 5 estados, né, da quantidade de áreas, né, de imóveis rurais, né, de particulares, em detrimento à área de terras indígenas, somente as homologadas, né, que a gente está falando aqui. Pegando aqui o exemplo da Bahia, por exemplo, estamos falando de 54 milhões, mais de 54 milhões de hectares em mãos. Concedo mais 1 minuto para conclusão. Obrigado, mais 1 minuto ao Kleber. Obrigado, senador. Só na Bahia estamos falando de mais de 54 milhões de hectares na mão de particulares, em detrimento a 326 mil hectares, ou seja, 0,6% relacionado ao que é terra indígena na Bahia, ao que é, né, unidades, áreas que estão na mão, né, de particulares, né, imóveis rurais. Mato Grosso do Sul, né, o estado da nobre senadora relatora desse PL aqui na CRA, estamos falando de 39 milhões, um pouco mais de 39 milhões, em relação a 891 mil, no contraponto de 2,25% em relação ao que é imóvel rural e o que é terra indígena ali no Mato Grosso do Sul. Então, só para trazer números e dados, para a gente sair desse debate, né, do marco temporal somente e ver as outras tantas coisas danosas para os povos indígenas, seus territórios, que esse PL traz, né, no seu bojo como um todo, e nós estamos nos colocando à disposição, senador Alain, e todos os senadores e senadoras aqui presentes, aprofundar melhor esse debate, não só apenas do bater do contra. A gente é contra várias questões do PL, mas a gente pode também dialogar e trazer aqui propositivamente como a gente avança nesse debate, para a gente não fazer ele assoberbadamente em detrimento a uma disputa de poderes que está tendo entre o Legislativo e o Poder Judiciário em relação apenas ao olhar para o marco temporal e esquecendo de outras tantas coisas danosas que existem no bojo do PL. Obrigado pelo tempo concedido a mais, né? Agradeço. Hoje é um momento histórico. Ontem recebi também na nossa comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, onde eu presido. Sou também coordenadora da Frente Parlamentar Mista, composta pela Câmara dos Deputados e aqui também do Senado. Primeira vez que eu entrei na escola indígena, estudei na escola indígena desde 1996, quando eu entrei, perguntou o que nós queríamos ser. E todo mundo falou que queria ser advogado, alguns falou que queria ser político. Sou a primeira indígena eleita pelo Estado de Minas Gerais, a terceira mulher mais eleita do Estado, mais votada. E aí, quando eu falei que queria ser professora, e a professora ficou constrangida e falou: seu Valdinho, se eu tivesse oportunidade de ir para a escola, o que o senhor queria ser? Ele falou: minha filha, eu só queria ter uma enxada bem amolada para plantar para esse bando de doutor. Isso para dizer que, do ponto de vista de agricultura, nós concordamos, nós apoiamos, juntamente com a FUNAI, dizer que o marco temporal para nós é a reprodução da invasão do Brasil. Nós queremos mais marcos, na verdade, é de ter a primeira presidenta na FUNAI. Nós queremos mais marco, é de ter o primeiro Ministério Indígena. E, sobretudo, quando votou também o PL 490, nós damos aula nessa matéria e não é interesse de conflito, porque nós viemos acompanhando juntamente com o jurídico da articulação dos povos indígenas do Brasil, e nós queremos que a mesma urgência que se vota aqui nessa comissão, que se tem urgência, no mínimo, de ter um contraste na Comissão de Direitos Humanos. Ontem tive com a ministra aqui, fazendo altos diálogos também, junto com vários senadores, Beto Faro, senador Jacques Wagner, a ministra esteve também com a senadora Soraya. Isso para dizer que não se trata de correlação de força. Quando foi falado aqui, será que não estamos pedindo para devolver todo o passado? Na verdade, nós estamos aqui para não comprometer todo o futuro. Porque se nós, povos indígenas, quiséssemos Copacabana, se quiséssemos Itaquera, na verdade, nós estamos aqui quando se falou que não se pode ser injusto, não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Então, se não podemos repetir a injustiça, que seja justo, minimamente, para distribuir para outra comissão. Quando se fala que é muita terra para pouco indígena, porque somos 1% da população, nem 1%, hoje nós somos 0,84% com o novo IBGE. Mas, na verdade, vocês também são 1% da população brasileira, que detém em torno de 46% para o território nacional. Não se trata de matemática, porque se for na matemática também, o número é desigual. E se nós, povos indígenas, realmente quiséssemos todo o Brasil, nós estamos sendo até generosos demais, porque nós não queremos Copacabana. Nós queremos é ter o direito dos territórios
territórios indígenas garantido. E já para ir finalizando, no artigo 16 do PL 2903, que era o antigo 490, ele fala de alteração de traços culturais, ou seja, aqueles povos que tiveram traços culturais, esse território pode ser destinado para a terra da União ou reforma agrária. Quem não acompanhou a situação em Yanomami. Eu fui a primeira parlamentar a estar no território Yanomami, mesmo sendo do estado de Minas Gerais. Então, se a questão Yanomami não se indigna a cada pessoa, na verdade, nós estamos caminhando. E não adianta também falar do tamanho do território Yanomami, porque o maior déficit de demarcação dos territórios indígenas também está na região Nordeste. Nós precisamos pensar uma civilidade. E toda vez que eu falando, eu estive lá com um companheiro do Mato Grosso do Sul, Marcelo aqui representado, e o povo Guarani Kaiowá é o povo que mais morre, inclusive de suicídio, inclusive da expansão agrícola. E nós falamos para o companheiro Marcelo, Mato Grosso do Sul quer realmente seguir, senadora Soraya, como um dos estados que mais mata os povos indígenas? A guerra no campo, ela não beneficia ninguém. Nós, povos indígenas, queremos caminhar para uma civilização. E caminhar para uma civilização não pode significar o retrocesso também, a demarcação dos territórios indígenas. E já para ir finalizando mesmo, quem não se lembra da ditadura militar? Até na época da ditadura militar já se reconhecia a urgência da demarcação dos territórios indígenas, que foi pelo compromisso da Constituinte, na verdade, 5 anos depois, garantir. Eu venho de um estado onde existiu o reformatório Krenak, que mais de 8.000 indígenas foram torturados na época da ditadura militar. Para dizer que estamos aqui porque nós queremos e entendemos que é impossível barrar a mudança climática, e se todas as pessoas aqui estão realmente preocupadas com a economia, a não demarcação dos territórios indígenas vai impactar muito mais a economia. Estou no parlamento enquanto deputada federal, mas a nossa preocupação é fazer pelo planeta. Senhores senadores, com muita humildade estou aqui para dizer que a não demarcação dos territórios indígenas compromete não somente a nossa vida, mas a vida dos seus filhos. Ao chegar em casa, pergunte aos seus filhos se ele é contra os povos indígenas ou se eles são a favor. Esse projeto viola, além de princípios constitucionais, ele viola aquilo que eu acho que é mais sagrado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É muito fácil para nós, parlamentares, estarmos aqui decidindo a vida dos povos indígenas, nossos irmãos. É muito fácil, enquanto somos aqui, na grande maioria, homens brancos, na grande maioria ricos e engravatados, quando os povos indígenas deveriam estar aqui sentados. Quando eles sim deveriam estar aqui debatendo, porque esse projeto, vocês me perdoem, mas ele não se trata apenas do marco temporal. Ele permite a expropriação de terras indígenas por alteração de traços culturais. Olha, o Japão é uma das culturas mais tradicionais que nós temos no planeta, mas são os mais tecnológicos. Nem por isso eles estão renunciando à tradição dele. Não é pelo fato de eu botar um cocá na minha cabeça que eu vou me tornar um indígena. Não é o fato de um indígena utilizar um celular que ele perdeu o traço cultural. Que visão míope é essa? Isso é uma visão imediatista. Isso é uma visão simplista, porque ele está dialogando com aquelas pessoas que sempre detiveram o poder, sempre detiveram a economia, sempre massacraram os povos indígenas. Ele permite esse projeto, minha gente. Eu faço um apelo aos colegas senadores e senadoras. Contato forçado com os povos isolados. Isso viola o princípio da autodeterminação dos povos indígenas. Isso está violando o que é mais sagrado. Nós vamos aqui contaminar povos isolados. Nós vamos aqui autorizar expropriação de terra indígena por perda de traço cultural, e tudo com o discurso de que é um marco temporal. O marco temporal é um detalhe. Arrendamento de terra indígena. Ora, o argumento de que isso já ocorre de forma ilegal. Aqui nós estamos legalizando. Então, eu quero aqui fazer esse apelo, porque quando Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, qual era a população indígena? Ninguém me falou isso, senador Márcio Bittar. Eu, quando presidi a Comissão de Meio Ambiente do Senado, que muito me orgulha, eu saí daqui e fui lá no Mato Grosso do Sul visitar os Guaranis Kaiowás, dizimados. Aquilo que está acontecendo com os Yanomamis, eu já tinha denunciado.
Denunciei, inclusive, na CPI da Covid, porque o ex-presidente deveria ser responsabilizado pelo genocídio dos povos indígenas. Agora, hoje aqui, nós vamos aprovar um marco temporal, que não é só um marco temporal, mas é uma violação daquilo que é mais sagrado. Uma cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, uma determinação expressa pelo nosso legislador constituinte. E nós temos que ter a serenidade, o equilíbrio, a sobriedade de manter isso que talvez poucos países no mundo têm, que é a riqueza, a cultura, a generosidade que os povos indígenas nos proporcionam. Eu queria aqui, eu não tenho procuração dos meus colegas. Eu não tenho procuração dos meus colegas, mas humildemente eu peço perdão aos povos indígenas. Perdão pelo ataque que vocês vêm sofrendo dioturnamente. Perdão por esse projeto ser aprovado dessa forma, violando aquilo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama a Constituição da República Federativa do Brasil. Obrigado, senhor presidente.